Eu assisti o tributo ao Manuel Carlos, que a Globo fez, né? Passou na TV. E teve um momento que passou uma cena da novela Páginas da Vida, de 2006, onde o personagem da Regina Duarte, que é a Helena, dá a notícia para a avó, que é interpretada pela Lília Cabral, que um dos netos dela tem Down, síndrome de Down. E eu lembro que a personagem da Lilian Cabral era para ser a vilã, né? Era a vilã. E a forma que ela recebe a notícia, ela renega a criança com Down. Ela fala da pior forma possível, ela verbaliza. E isso, obviamente, na época, nossa, você falava, que absurdo, gente, que bruxa. Eu assisti novamente essa cena. Veja, e a gente comenta depois. Eu não reconheço essa criança. Eu não quero. Eu passo. Eu não quero um estorvo desses na minha vida. Uma criança que não tem condições de fazer nada sozinha, que vai depender de mim pra tudo. Olha, doutora Helena, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho paciência. Eu não tenho dom pra caridade. Isso tudo que a senhora está dizendo é um absurdo, dona Marta. Um absurdo. Ah, absurdo, absurdo, porque não é a senhora que vai ter trabalho. Olha aqui, doutora Helena. A senhora não sabe um terço da minha vida. Eu perdi a minha filha. Eu tenho um marido infartado na UTI de um hospital. Eu tenho um filho adolescente. E eu vou levar pra casa 2 bebês. Sendo que um com defeito. Ah, não, a senhora me desculpe, mas não dá pra encarar mesmo. A senhora pense o que a senhora quiser de mim. Calma. Com a maturidade, muitas vezes o vilão do passado se torna herói. Talvez não herói, mas a gente no mínimo entende e dá razão. Vendo essa fala, obviamente a forma que ela fala é recriminável, isso para sempre. Eu quero recriminar até daqui 200 anos, quando eu estiver na próxima encarnação, eu ver alguém falando dessa forma, de alguém com algum problema de saúde. Só que vamos lembrar do contexto da história. É a avó, ela é a mãe, é a Marta, ela pagou os estudos da filha, com muito perrengue, para se profissionalizar em Amsterdã. A menina volta grávida. E aí ela morre. E deixa os bebês, né, pra avó cuidar. E aí, vamos se colocar no lugar dessa mãe, dessa avó, no caso, que vai cuidar dos netos, que ela não pediu, que ela não se planejou, que ela não estava prevendo, ela financeiramente não está preparada, psicologicamente não está preparada, e a culpa não é dela. Gente, eu consigo entender o desespero, a amargura dela em receber essa notícia, de saber que é o fardo que ela vai carregar. E pode ser uma criança saudável, tá? Não tô falando por causa da questão do Down, não. Imagina, cuidar de 2 bebês, sendo que você já deveria ser vó e apenas mimar as crianças, e não ter a responsabilidade de cuidar. Como que a gente não entendeu e não deu razão para Marta na época? Hoje eu entendo. E aí, com Down, é uma responsabilidade maior ainda. Tem questão terapêutica, tem acompanhamento médico, tem, enfim. O que é educar uma criança triplica, no caso, a responsabilidade. Detalhe, ela não tem culpa de nada. Agora, só porque ela é avó, ela é obrigada a cuidar, porque a filha morreu. E a filha foi inconsequente, sim. Não se protegeu, não valorizou a mãe que pagou os estudos delas em Amsterdã. Ou seja, gente, a Marta tem toda a razão. Tem toda a razão. E ela era a vilã da novela. E aqui no meu canal, eu sempre falo da questão da maternidade, de planejamento, que não é fácil cuidar de filho, ainda mais hoje numa época que aumentou muito o número de autistas, de problemas de saúde diversos, né? E nem foco só no problema de saúde, quando vem de forma saudável, não é fácil, não é fácil. Você tem que se anular, deixa de olhar para você, para ter que cuidar da criança. Quando o pai também, né, muitos vão comprar cigarro, não voltam nunca mais, ignoram o filho, e fica o fardo só para a mãe cuidar, mãe solo, tem que se virar nos 30. Agora você imagina esse contexto da novela. Essa cena, vendo novamente agora no tributo ao Manuel Carlos, bugou a minha cabeça. E como a gente, quando pratica empatia, tenta entender como a pessoa reage a algo que ela não estava esperando, não se planejou,
é doído. A gente se coloca no lugar dela. E muita gente doaria a criança. Isso sendo responsável, tá? Sendo a mãe. Que aí é um absurdo. Fez, tem que assumir a responsabilidade. Agora, jogar pra avó. Então, o planejamento da maternidade / paternidade, você tem que pensar, inclusive, se um dia te faltar, quem é que vai cuidar dessa criança, desse seu filho? A pessoa tá ciente? Deveria. Porque é muito injusto você jogar um planejamento seu para outra pessoa cuidar. Por mais que seja sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, a tia, o avô. Por isso que Manuel Carlos sempre foi genial. Ele vinha com as questões humanas, os dilemas, as diversidades, a dubiedade do sentimento, do amar a pessoa, mas não sabe como verbalizar, mas ao mesmo tempo odiar, cuidar, o medo do futuro, do desconhecido, como era uma síndrome de Down, ainda mais na época. Gente, genial. E detalhe, né? Atrizes maravilhosas. Que diálogo de qualidade. Olha que saudades de uma novela tão complexa que fazia a gente pensar na questão comportamental e humana. Tudo bem que a gente não pensava muito em 2006, mas eu era muito jovem também, tô falando por mim. Eu vilanizei a Lília Cabral nessa novela, sendo que ela é vítima.